Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você, mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial. É sempre com muita alegria que a gente chega aqui para uma entrevista. Cada dia uma entrevista diferente, cada dia um tema diferente. E hoje o tema é bacana, sabe? Você tem aquela língua afiada? Você tem aquele veneninho? Ou conhece alguém que tem? Às vezes não é por mal, não. Já faz parte do dia a dia. Vamos bater um papo sobre isso com o Lucas Nascimento. Bem-vindo. Boa tarde. Bem-vindo a essa realidade da polêmica, você também. Muita polêmica. E desse veneno que a gente tem um contra-veneno. Boa tarde. Tem um... Ele é autor do livro O Veneno da Língua, gente. Ele é palestrante, pesquisador, professor adjunto de Linguística na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ele é de lá, né? Exatamente. Ele atua no Departamento de Letras e Artes e no programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos. É um especialista em linguagem, não é? É doutor em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e pós-doutor pelo Programa de Filologia em Língua Portuguesa aqui da USP. Autor de vários livros, entre eles acadêmicos e principalmente acadêmicos, sim, né? sim. Mas agora ele está lançando um livro para todos nós, né? O Veneno da Língua, deixa eu ver o subtítulo aqui. O desafio evangélico de falar a verdade sem ferir. É parte de pesquisa. É parte da sua pesquisa. Exatamente. É bem interessante a gente falar disso, né? Você que está aí nos acompanhando em 95,7 FM. Estamos ao vivo também pelo YouTube. É só acessar o Vibe Mundial. Acompanhe o nosso bate-papo. Pode mandar mensagem que qualquer pergunta eu encaminho depois para o Lucas poder responder. Tá passando por São Paulo porque amanhã é o lançamento do livro. Exatamente. É muito bom o lançamento do livro amanhã, a partir das 16 horas, lá no Center Norte, na Livraria da Vila. Todos estão convidados e vamos conhecer um pouquinho disso para ficar com vontade de ir até lá. Vamos lá. O que te fez escrever O Veneno da Língua? Eu sei que você é um estudioso de línguas. Olha, então, eu comecei a observar que existiam muitos venenos sendo espalhados por aí. O mundo está venenoso, né? O mundo está venenoso, mas, na verdade, o mundo tem também seu lado veneno de ser desde sempre. Os antigos gostavam muito de dizer, e isso não são os antigos, os meus avós, bisavós, mas os antigos, os gregos, de que, de fato, a diferença entre o remédio, né, e o veneno é a dose. E eu trago justamente essa questão de que no meio evangélico, por que no meio evangélico? Porque eu venho de um trabalho de pesquisa desde a minha graduação, pesquisando o discurso religioso. Então eu sou um especialista na área de linguística. Dentro de linguística a gente tem uma sub-área, um campo ali de análise do discurso, argumentação e dentro de argumentação polêmica. Então eu pesquiso isso e a gente pesquisa alguns fenômenos. O principal dele é o discurso religioso. Desse discurso religioso, eu, então, nos últimos anos, me interessei especificamente por entender por que é que, além de muitos evangélicos polemizarem no espaço público, na verdade, a própria imagem dos evangélicos no espaço público é uma imagem bastante polemizada, no sentido de se constrói muito pelo conflito com determinadas pautas, determinados temas. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque eu mostro, a partir daquilo que eu pesquisei no meu doutorado, de que polemizar é algo ético. Nós polemizamos, e polemizar aqui não é fofoca, porque polêmica, normalmente as pessoas associam a fofoca de artistas, a brigas de artistas, ou coisas que circulam às vezes nas redes sociais, ou até mesmo em alguns jornais de notícias, coloca lá polêmica, etiqueta para qualquer coisa, já que polêmica vende muito. O que define exatamente polêmica? Então, quando eu observo
que aquilo que está em conflito, que são os conjuntos de valores, que a gente chama de visões de mundo, entram em conflito, e esse conflito se dá justamente porque o valor A entra em conflito com o não A, porque um quer negar o outro, você tem então um conflito de valores. E um conflito de valores eu chamo como uma polêmica. Então, uma polêmica é justamente, ela se dá justo porque há um conflito de valores e isso se manifesta na linguagem e, por sua vez, na argumentação das pessoas que estão ali envolvidas. Então, tem lados opostos. Lados opostos. Você é contrário ao aborto e você, portanto, é pró-vida. Sim, não é assim que se designa? É assim mesmo. Então, pró-vida. Do outro lado, você tem, então, pró-escolha, porque você é favorável ao aborto até a 12ª semana de gravidez, de gestação. O que há aí? Um conjunto de valores circulando em torno do tema a legalizar, descriminalizar, legalizar o aborto ou não. O que nós temos? Polêmica. Uma polêmica, porque você tem um conjunto de valores em conflito. Então, a polêmica, ela dá... importantes, valores né? importantes. Valores que são ali fundamentais, pelo menos que as pessoas acreditam ser fundamentais da organização social e da vida. E aí é que a gente vai ter várias polêmicas. Logo, se o outro lado eu vejo que está ameaçando os meus valores, eu tenho o direito de argumentar e dizer, olha, eu discordo disso, eu acho que isso vai prejudicar a minha vida ou a vida de tais e tais pessoas. Então, polemizar é ético, porque a própria linguagem, a gente diz que a linguagem ela é dialógica. Dialógica no sentido, a linguagem, quando nós falamos, mesmo que quando falamos sozinho, nós estamos respondendo a outras vozes, ao que a gente ouviu lá na infância. Então, só que esse dialogismo, ele não é apenas concordância, ele é também discordância, inclusive polêmica. Então, e argumentar é algo absolutamente humano, só o humano argumenta, no sentido da relação homem-animal, ser humano-animal. Pois bem, quando a gente então vê que polemizar é ético, o que eu vou descobrir? Ou que vai me incomodar? Mas, Lucas, você conseguiu mostrar que o ato de polemizar é ético, mas eu comecei a perceber que algumas falas dentro de uma polêmica ultrapassavam o limite ético. E quando ultrapassa o limite ético, eu falo, isso aqui não é bom falar. Isso aqui foi baixo demais, isso aqui foi ofensivo demais. E aí, ultrapassa esse limite. Então eu vou fazer toda uma pesquisa para mostrar que se o ato de polemizar é ético, eu vou mostrar que nem todo ato polêmico é um ato ético. Fiz um pós-doutorado aqui na USP mostrando isso. E como é que eu vou mostrar isso? A partir da análise de falas de líderes religiosos no espaço público. E esse livro estará aí como uma tradução com a linguagem acessível sobre esses fenômenos. Sobre essa pesquisa que você acabou fazendo. Na verdade, quando você está fazendo você está numa polêmica e foge dos códigos de ética, né? Já vira uma agressão? Depende. Depende? Porque o grande ponto não é nem se é uma agressão. Porque, às vezes, uma agressão necessariamente não é imoral. Então, aqui a gente já pode dividir um pouquinho entre ética e moral. O que acontece? Você agir com agressão verbal pode ferir o código ético. Então, a ética de um determinado gênero. Como é que é o gênero? Aqui é um gênero, entrevista. Um gênero, aula. Um gênero, pode ser um gênero, por exemplo, uma audiência pública. Sim. Então, a depender daquele gênero, você ser um pouco mais agressivo ou não, pode não ser, de fato, ético. Em geral, não é ético. Agora, a ética, então, diz respeito, nesse sentido que eu adoto,
diz respeito a esses princípios mais, vamos dizer assim, universalizados, Tá. né? Do que pode ou não ser feito. A moral diz respeito a algo um tanto mais do âmbito do costume de certos grupos, de um certo momento na história. Então, às vezes, determinadas agressividades, elas não são imorais, mas são antiéticas. Mas, às vezes, elas nem são antiéticas, mas para determinados grupos elas são imorais. E aí é a questão da sensibilidade para a gente perceber. Por exemplo, um grande empresário, ao ver que entre os seus funcionários, de uma rede enorme lá na Europa, estava tendo muito suicídio. E aí ele fala em uma entrevista sobre que essa moda do suicídio agora. Ele utiliza a palavra moda. Percebe? A palavra moda e suicídio, o que vai acontecer aí agora? Moda do suicídio? Que homem insensível é esse? Então, uma enxurrada de comentários dizendo isso não pode ser dito, isso é um absurdo, falta sensibilidade, cadê o coração desse homem? E às vezes nem ouviu todo o texto para entender o contexto. Exato, mas veja, não cai bem. Moda não cai de bem suicídio. porque é a moda do suicídio. É como se assim, poxa, as pessoas estão numa moda como se eu estivesse adotando, né, uma forma de vestimenta assim, vou ali me suicidar porque... Daqui a pouco todo mundo está se suicidando. Exato. Porque vai virar moda, porque vai virar um bem comum. Esse é o ponto. Agora, como é que a gente associa, as pessoas pegam e dizem assim, cara, isso não pode, porque não é legal dizer isso. Essa enxurrada de comentários, a gente, de alguma maneira ali, dizendo isso não é bom, não é certo dizer dessa maneira, a gente chama, como analista de discurso, de acontecimento discursivo moral. Tá. Então a gente analisa os acontecimentos discursivos morais. E nesse livro eu trago vários acontecimentos discursivos morais de religiosos e líderes religiosos influentes em suas igrejas e no Brasil, que ultrapassam esse limite e que ele recebe uma enxurrada de comentários. Olha, isso passou dos limites. Não, isso passou dos limites e, embora eu concorde com o conteúdo, mas o jeito que ele disse não é legal. Não deve ser falado. E isso acaba atingindo muito alguns grupos específicos e causam uma... Como é que a gente vai poder dizer isso? Parece que dá a impressão de que realmente há preconceitos. Então, a gente tem vários grupos que a gente sabe, né? Que, principalmente dentro das religiões, a intolerância religiosa, o preconceito ao racismo, LGBT... Sim, e o resto do vocabulário do alfabeto. Tal. E isso é muito comum também, exatamente por expressar sem pensar. Esse é um ponto, né? No livro, inclusive, eu mapeio alguns acontecimentos discursivos morais que outrora eles ficariam nos bastidores das igrejas. Então, mas com o fenômeno das redes sociais, eles ganham uma repercussão absurda. Mas que dizem respeito afeta mais a sensibilidade, vamos dizer assim, das pessoas que estão na igreja. Não afeta necessariamente uma sensibilidade pública maior. Mas, por exemplo, tem um pastor que fala do púlpito de sua igreja e está sendo transmitido pelo YouTube simultaneamente. E ele, ao defender o que no meio mais evangélico se falou muito de usos e costumes. Você não pode usar brinco, você não pode, homem não pode fazer isso, mulher não pode usar short, essa coisa assim, que é chamado de usos e costumes, tradicionalmente, dentro da igreja. E o pastor, ele era desse mais conservador nos usos e costumes. Tá. E ele começa a repreender aquelas pessoas que usam brinco, saias apertadas, calça, e ele... Vá pra lá, esse lixo, leva tudo pra lá, vai pra lá. Só que fica ali em que lixo deu a entender, e foi isso que ele disse, porque depois ele disse isso ao pedir desculpas, de que
essas pessoas que usavam isso eram lixo. Isso tomou uma repercussão no Nordeste, digo, numa cidade capital do Nordeste, que tem um repórter que, no meio da rua assim, do nada, o que você acha do pastor que disse, eu acho um absurdo, um pastor não pode dizer algo desse jeito. Veja, o que aconteceu aí? Tomou o espaço público, mesmo que seja um espaço público ali informal, as pessoas sabiam daquilo. Veja, um pastor, é imoral discursivamente um pastor chamar uma pessoa de lixo. Principalmente pelo cargo que ele exerce. Exatamente, aquele que deveria pregar o amor, a graça e mesmo a justiça no sentido que muitas pessoas pensam. No entanto, chamar o outro de lixo assim, né? Dizer que eles deveriam ir para outra igreja. Se ele ouvisse, talvez, de um fiel, ele não aceitasse dessa forma, ele recriminasse a atitude. Esse é o ponto. E ele depois pede desculpas e diz assim, realmente eu errei em nome do zelo. O zelo é um termozinho muito importante para a gente entender atitudes da tradição e de certos atores na história bíblica, judaico-cristã. Então o zelo é esse amor que se dá de uma maneira tão arraigada ali que chega às vezes a ser exagerado, a ponto de ser aquela pessoa que pode beirar ou ser radical. Entendi. Paulo, ele era um sujeito zeloso, a ponto de que é zeloso pelas suas tradições antes de se converter ao judaísmo. Ele matava cristãos. O nível do zelo dele era esse. Então, o pastor pede desculpas e diz, olha, realmente, em nome do zelo, eu acabei falando o que eu não deveria, fui infeliz, não era isso que eu queria, mas e pediu desculpas. Está aí no livro. Qual é o ponto disso? Isso circula dentro da igreja, mas essa é uma polêmica que gerou ali, gera o que eu chamo de uma espécie de falta de virtude discursiva. Tá. Mas a gente tem coisas um pouco mais socialmente fortes e polêmicas. Abri na página do zelo. Olha, sua mão aí tá... O zelo é motivado por um amor que, se não for ordenado, alimenta um ódio capaz de levar alguém a cometer atos desumanos contra aqueles que ameaçam o objeto de seu amor. Olha aí. Perfeito, né? E aqui em seguida você fala de um caso, né? Exatamente. Do caso de uma pastora. E eu trago eu começo normalmente os capítulos com um caso. A gente que faz análise do discurso, a gente trabalha ali justamente a partir dos dados, vamos dizer assim, verbais, discursivos, que a gente chama de materialidade. E aí, o ponto você tem aí, por exemplo, um caso do Marco Feliciano. O Marco Feliciano, então, ali no momento em que é eleito o presidente da comissão de Direitos Humanos, naquele contexto de eleição, da Câmara, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, ali que se deu de 2012 para 2013, e ele, na revista Veja, ao ser entrevistado nas famosas páginas amarelas da revista Veja, ele é perguntado sobre se ele tinha um certo temor, né, da bancada LGBT ou do movimento LGBT, e ele responde, olha, que não, e a justificativa dele, ele constrói dizendo que a homossexualidade não é normal. O reto não foi feito para ser penetrado, porque isso não daria continuação à nossa raça. Veja, isso você pode imaginar como é que a enxurrada de reações condenando essa fala como algo que ultrapassa os limites da própria polêmica, do próprio fato de se discordar das pautas do movimento LGBT, no caso LGBTI+. E era uma pauta que ele estava trabalhando e que estava ganhando corpo no país. Exatamente, e ele o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Esse é um ponto. Não caiu bem. Isso explodiu, foi uma bomba.
É aí que causa também os haters, né? É a partir de frases desse tipo que os haters se aproximam realmente para massacrar essa personalidade. Só que é interessante, quando você coloca isso, ao mesmo tempo que você chama, né, essas pessoas, chamam os haters, ele também fortalece as suas bases mais radicais. Tá. Então, esse discurso também acaba arrebanhando mais pessoas que falam, eu concordo com ele. Tem os dois lados. E isso vira estratégia política. Esse é um ponto, porque essas falas também, que são absurdas, que vão para além da polêmica, eu chamo de polemicista. Tá. Veja, o polemismo é algo adequado, saudável, e não existe democracia sem polêmica. Uhum. O polemicista já é aquele que quer polemizar sobre tudo, a respeito de tudo. Eu chamo de polemicismo. Sim. Então, qualquer coisa quer polemizar. Aí, no âmbito interpessoal, é aquela pessoa que é muito chata. Se você não pegou o copo direito, ele já está polemizando. Se você pegou ali, jogou o lixo um pouco torto, ele já está polemizando. Se você deu um tchau mal dado, Tá. veja. Não falou comigo direito? Então, tudo é uma questão de polêmica. No âmbito social, político, isso vira um caso muito mais sério. E nós temos os dois lados e as pessoas pensam diferentes. Exatamente. Não é? Mas aí a forma, o livro traz isso, né? A forma como você vai se expressar é o como você vai falar, que é o que vai ditar como que ele vai chegar para o outro, para o receptor. Nós pensamos que apenas o conteúdo importa. Ok. Só que isso é uma inadequação de forma de pensar. Não apenas o conteúdo importa, a forma como eu comunico o conteúdo, não apenas a informação, mas a meta-informação, não apenas a mensagem, mas a meta-mensagem. Na verdade, eu digo, a meta-mensagem faz parte da própria mensagem. Se eu chego aqui, veja, acabei de chegar lá da Bahia, chego no hotel e digo, boa noite, eu tenho, me chamo Lucas e eu tenho uma reserva aqui até tal dia. A pessoa, o recepcionista, chega e atende e diz, boa noite, documentos, por favor. Ele está transmitindo uma mensagem, uma informação. Friamente, ele só está pedindo o documento. Mensagem. Porém... No entanto, a meta-mensagem dele é, você não é bem-vindo aqui. Você só entra aqui se provar que você fez, de fato, a sua reserva. Claro, isso pode mostrar que ele não está num bom dia, não importa, mas fato é, a meta-mensagem faz parte da mensagem. Você acha que você vai tender a voltar para esse hotel de novo? Ou você, meu Deus, a minha hospedagem já começou mal. O atendente. É verdade. Percebe? É verdade. É como se fosse assim, putz, fui pro hotel e o chuveiro estava quebrado lá, eu não pude tomar banho. Não me recebeu direito, exato. Né? É verdade. Agora, a linguagem é tudo. E se eu mudo aqui agora, se eu digo assim, chego, boa noite, tem uma reserva aqui, até tal dia, aí a pessoa, boa noite, documentos, por favor. Só o jeito de falar já muda, você já quer voltar para o hotel, ele pode ser simplinho, você quer voltar para ele de qualquer jeito. Acabou o programa, Lucas. Acabou? Meu Deus! É o veneno da língua, gente, eu sempre falo, a forma como a gente se comunica é o que chega na frente, não é? É o impacto. O veneno da língua vai ser lançado amanhã. Vamos convidar? Vamos convidar. Amanhã o Veneno da Língua, Veneno da Vila, às 16 horas. Veneno da Vila, meu Deus do céu. Assina. O Veneno da Língua, o livro do Lucas Nascimento, que está aqui comigo hoje, será lançado em São Paulo amanhã, na Livraria da Vila, do Shopping Center Norte. Você conhece o Center Norte? Não conheço. Você vai adorar a Livraria da Vila. Seja muito bem-vindo à nossa cidade. Muito obrigado. Sucesso para você, viu, Lucas? Obrigado. O seu Instagram?
@comlucasnascimento. Tem um com. É o Lucas Nascimento, mas tem um com Tem um na com, frente. tem um com. Com Lucas Nascimento, porque ele vai com você para né, para onde você quiser. Tem história nesse com. Com esse estudo de linguagem profunda. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Sucesso para você. Muito sucesso obrigado. com esse livro, que eu já estou encantada com ele. Já bom. vou devorar. Obrigada, sucesso. Gente, Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto amanhã, mas amanhã o programa é às 7 horas da manhã. Um grande beijo, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau.